Neste vídeo, com a ajuda de Deus, eu gostaria de falar e tratar sobre a reconciliação. Vou começar com nós imaginando que um certo filho tenha fugido de sua casa, incorreu em culpa, tem necessidade de ser perdoado. Caso longe do lar paterno tenha andado com más companhias, precisa também ser liberto delas, tem de ser resgatado. E se sob essas lamentáveis influências ele repugnou a casa paterna, caso ele tenha feito isto, terá ainda que reconciliar-se com seu pai. Da mesma maneira que o perdão e a justificação nos eram necessários por causa da nossa culpabilidade diante de Deus, e como também precisávamos da redenção por termos estado submissos ao pecado, a reconciliação era-nos indispensável, porque nos havíamos tornado inimigos de Deus. O pecado nos havia distanciado dele e o nosso sentimento era de completa indiferença a seu respeito. Estávamos até em franca oposição a ele. A reconciliação atende a esse triste estado e faz-nos retornar à presença de Deus e experimentar a perfeita paz e o gozo de seu amor. É uma das mais positivas bênçãos do Evangelho. Temos de chegar ao Novo Testamento para que ela nos seja apresentada, esta reconciliação. Principalmente em 4 passagens das epístolas do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, também capítulo 11 e Efésios capítulo 2. A justificação foi necessária devido à culpa do pecado e da condenação que motivou. A redenção, por sua vez, por causa da servidão a qual o pecado nos subjugou. E assim também é preciso que sejamos reconciliados com Deus, porque o pecado nos afastou de Deus. O pecado ocasionou que, da nossa parte, os nossos corações se tornassem completamente estranhos a Deus. É o que encontramos em Colossenses capítulo 1, versículo 21. Éramos estranhos, inimigos em nossa mente. Essa antiga condição de estranhos é completamente oposta à nova situação, ou seja, reconciliados, que temos em Colossenses também no capítulo 1, versículo 22. A palavra grega que aqui é traduzido por estranhos podia ser igualmente traduzida por afastados de Deus. Na Epístola aos Efésios encontramos descrito o triste estado do homem natural, o qual se encontra profundamente separado de Deus, a tal ponto que é alheio à vida de Deus. Leia Efésios capítulo 4, versículo 18 e veja também Efésios no capítulo 2, os versículos 2 e 3. Várias coisas são decorrentes deste estado, afastados de Deus, como por exemplo a vaidade, as trevas, a ignorância, a cegueira espiritual, a lascívia e a impureza. Todas essas coisas são exatamente opostas à vida divina, pois ao nos afastar de Deus, o pecado nos separa de todas as virtudes que provêm de Deus. Neste estado, nossos desejos não buscam a Deus, não desejamos a luz nem a vida que sua presença proporciona. Este afastamento é uma consequência da queda do pecado, e já logo ficou evidente na conduta de Adão e Eva lá no jardim. Assim que ouviram a voz do Senhor no jardim, se esconderam, pois não podiam suportar sua presença. A consciência deles os acusava. Embora Deus tivesse lidado com eles em misericórdia e não os tinha destruído instantaneamente, eles haviam levantado entre Deus e si uma barreira intransponível. Deus confirmou esta condição deles e, da sua parte, colocou uma barreira. Deus colocou os querubins e a espada inflamada à entrada desse jardim. Ademais, esta barreira tinha 2 aspectos. O homem tinha medo de Deus
E o Deus Santo não podia suportar mais o homem em sua presença, ou permitir que o homem entrasse em sua presença assim, em seus pecados, alienado dele. Foi assim que o pecado destruiu o prazer que Deus podia encontrar na sua mais formosa criatura. As coisas se agravaram ainda mais, pois o homem continuou manifestando sua tendência a pecar, o que o colocou num estado completamente insuportável perante Deus. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Leia isto em Gênesis capítulo 6, versículo 6. Antes da queda, o homem, associado ao resto da criação, havia sido declarado muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Agora Deus só podia olhá-lo com uma profunda tristeza. A Epístola aos Romanos nos expõe a triste história do afastamento dos homens de Deus. Em primeiro lugar, por haverem desprezado o conhecimento de Deus e depois por tê-lo perdido. Não havia quem buscasse a Deus e, por último, chegaram a ser diretamente inimigos de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 28, capítulo 3, versículo 11 e capítulo 5, versículo 10. Pode ler isto. Que triste estado. O homem não quer ter absolutamente nenhuma relação com Deus. Sua natureza é uma profunda inimizade contra Ele. Romanos capítulo 8, versículo 7 diz isto. E sua inclinação é rebelar-se abertamente contra Ele e contra o Senhor Jesus. Salmo capítulo 2, versículos 1 a 3. Era total a ruptura entre Deus e o homem pecador. Como restabelecer o relacionamento? O Evangelho responde, por meio da reconciliação. Mas quem deve ser reconciliado? Certamente é o homem, pois sua vontade opõe-se a Deus. As Escrituras não falam que Deus deve reconciliar-se, pois Ele é amor e não muda. Nada pode deter o seu desígnio de amor, nem mesmo o pecado do homem. Ainda que odiássemos a Deus, Ele sempre nos amou. Contudo, o relacionamento estava totalmente interrompido. Deus havia ocultado a sua face, pois o pecado era um obstáculo para a positiva manifestação de seu amor. A reconciliação, entretanto, deve descansar sobre 2 pontos. Primeiro, fazia falta uma obra divina que quitasse o pecado e permitisse a Deus, que é santo, receber o homem segundo a sua justiça. Depois é necessário que o homem perdido se deixe reconciliar e receba uma nova natureza voltada para Deus e capaz de responder seu amor. Deus enviou o seu Filho até aos homens, animado de um espírito de reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O Senhor falou isto através do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. O Senhor não era portador de juízo, mas sim de perdão. Ele não imputou a culpabilidade dos homens, mesmo quando esta era manifesta. Ele disse à mulher adúltera, ele disse, nem eu tampouco te condeno, João capítulo 8, versículo 11, aquela mulher que os judeus trouxeram para Cristo. E na cruz orou pelos seus assassinos, Pai, perdoa-lhes. Lucas capítulo 23, versículo 34. Deus fez tudo para que o homem se voltasse para ele. Mas isto não fez mais que evidenciar a profunda inimizade da raça humana. Deus enviou seu Filho amado para propor a paz, porém ele foi rejeitado e crucificado. Então o amor de Deus, fundamentando a reconciliação sobre a morte do seu Filho, Romanos capítulo 5, versículo 10, triunfou. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21.
Uma vez julgado o pecado, já não permanece nada mais em nós que lhe seja digno de ódio. Ao nos considerar, já não experimenta nenhuma tristeza. Antes, ao contrário, recebe-nos com prazer em Cristo. A Epístola aos Colossenses afirma que temos sido reconciliados no corpo da sua carne mediante a sua morte. Colossenses capítulo 1, versículo 22. Há outras expressões semelhantes em Romanos capítulo 7, versículo 4. Também em Hebreus capítulo 10, versículo 10. A nossa mudança de condição diante de Deus se produziu no corpo do Senhor. Por meio da sua humanidade, ele pôde identificar-se na cruz com a nossa posição, a do Adão caído. Em resumo, ele levou sobre si o nosso afastamento e a nossa inimizade para com Deus. Foi assim que ele sofreu o juízo. Porém, depois, ele retomou a sua vida na ressurreição. Agora, sempre identificados com ele, encontramos-nos em sua nova posição de homens ressuscitados. Se a nossa antiga posição era detestável a Deus, nada lhe é mais agradável que a nossa nova posição, a de Cristo ressuscitado dentre os mortos. Esta é a parte de Deus na reconciliação. É uma obra perfeita, absoluta. É a obra que nos introduz na nova criação. Como já citei, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Como fruto da reconciliação, estamos perante Deus numa condição perfeitamente aceita. Ele nos fez agradáveis a si no amado. Efésios capítulo 1, versículo 6. A aceitação de Cristo é a medida da nossa. Discernível no mundo, significativo, título de amado. Deus fez a sua parte. Ele fez o necessário para que a nossa reconciliação seja possível sobre uma base de santidade. Mas também havia algo a ser operado na nossa parte, posto que lhe éramos estranhos e inimigos em todos os nossos pensamentos. Ele precisa que em cada um de nós, era preciso que em cada um de nós ocorresse uma completa e radical mudança de índole e atitude perante Deus. O nosso coração deve voltar-se para Deus. Por isso o Evangelho foi confiado ao apóstolo Paulo como a palavra da reconciliação. Eles realizavam este serviço na qualidade de embaixadores em nome de Cristo, suplicando aos homens, sede reconciliados com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 19 a 21. Essa é uma tradução literal do texto original grego. Observamos bem que não se trata da pessoa mesmo se reconciliar com Deus. Isto nos é completamente impossível. Mas sim, sede reconciliados com Deus. Ou, por outras palavras, deixai-vos reconciliar com Deus. A obra da reconciliação está consumada, de modo para ser beneficiário dela, basta crer no Evangelho e o que o Evangelho apresenta Cristo como Salvador. É então que o mistério da reconciliação se torna eficaz para nós e podemos dizer: acabamos agora de receber a reconciliação, como temos em Romanos capítulo 5, versículo 11. Estamos numa nova posição e os nossos pensamentos acerca de Deus estão completamente modificados. A inimizade que anteriormente enchia os nossos corações é retirada e agora nos regozijamos em Deus. Ele é o nosso motivo de gozo e de glória. Para que fôssemos felizes na sua presença, Deus não melhorou o nosso estado natural. Ele nos deu uma nova natureza, semelhante à sua em pureza e em amor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Isto está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 18.
despertou um novo dia para todo salvo. Agora Deus pode lançar os seus olhos sobre nós com prazer e nós, reciprocamente, podemos levantar o nosso olhar com amor em direção a Ele. Não apenas nos encontramos como justos perante Deus, pois fomos justificados e livres para servi-lo, porque fomos resgatados, como também nossos corações tornaram-se capazes de amá-lo, e isto é decorrente da reconciliação. Já que fomos reconciliados, dispomos plenamente das riquezas de seu favor. Isso significa que fomos introduzidos na mais elevada das bênçãos. É o cumprimento de seus conselhos de amor que nunca se modificaram, nem mesmo pela introdução do pecado. No princípio, no início da Epístola aos Colossenses, a Escritura elucida em poucas palavras a excelência da pessoa do Senhor e a extensão da sua cruz. Note o que Colossenses diz. O Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículos 19 e 20. A reconciliação abordada aqui tem grande alcance. Ela inclui certamente a dos crentes, mas é muito mais ampla e seus resultados são ainda futuros. A reconciliação de todas as coisas envolve as coisas que estão sobre a terra e aquelas que estão nos céus, as que estão debaixo da terra, como por exemplo é dito em Filipenses capítulo 2, versículo 10, as quais um dia forçosamente dobrarão os joelhos ao nome de Jesus, não são mencionadas. Efetivamente aproxima-se o momento em que tudo o que é mal será lançado ao lugar do juízo eterno, para ser mantido sobre a ardente indignação de Deus, sem qualquer possibilidade de reconciliação. Por outro lado, todas as coisas no céu e sobre a terra serão purificadas e reconciliadas. Todas as coisas foram criadas por meio de Cristo e para Ele. Portanto, elas encontrarão seu lugar devido em relação a Ele. Elas estarão na ordem dispostas por Deus, serão suas delícias e, de sua parte, se deleitarão nele. Esta reconciliação é necessária onde quer que o pecado tenha sido introduzido e tenha produzido imundícia e desordem. Isso é evidente na terra, onde tudo está moralmente desorganizado e contaminado. Mas isso também se dá igualmente em certas partes dos céus por causa da queda dos seres angelicais. O sangue da cruz de Cristo, o qual já proporciona a reconciliação aos crentes, é a base sobre a qual ocorrerá a reconciliação de todas as coisas, uma vez que o mal foi expurgado. Que a glória então haverá para Cristo, tudo resultado do sofrimento pelos quais passou. Então esse será o resultado da reconciliação, não somente na vida dos crentes, mas também Deus há de reconciliar todas as coisas. Tudo um dia estará sujeito a Cristo. Hoje os salvos no mundo já estão sendo preparados por isto. Eles se sujeitaram, se humilharam para a salvação e continuam cada vez mais se humilhando e obedecendo a Cristo, pois reconhece que Ele não é somente o seu Salvador, mas o seu Senhor.